ministrar essa noite sobre 3 P's: provações, processos e propósitos. Creio que Deus falará conosco pela sua boa palavra. Provérbios 17:3, a Bíblia diz assim: o crisol prova a prata, o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. Pode assentar adorando a Deus. Quero falar de um tema aqui que pelo menos os mais experientes conhecem bem. Outros, uns com mais experiência, e talvez os mais jovens adquirindo experiência. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, ainda adolescente, aprendendo, desenvolvendo, e a gente vai aprendendo ainda até hoje, a vida é um eterno aprendizado. Eu gostava muito de pregar sobre provações, e era uma mensagem bíblica. A gente procurava sempre associar, e é interessante isso, né, irmãos? Antigamente a gente não tinha tanto acesso à informação, e eu acredito que a geração passada é uma geração que lia mais a Bíblia do que a de hoje. Talvez porque quando nós íamos pregar, a gente não tinha esse suporte da internet de colocar uma palavra na busca. Hoje em dia, muita gente que quer começar pregando, a primeira ferramenta que ele usa é a internet, e não a oração, não o Espírito Santo. Se vai pregar sobre Moisés, pesquisa sobre Moisés, e já encontra um monte de esboço pronto, um monte de estudo pronto, e ele faz ali um apanhado de tudo pronto, e ele traz tudo pronto para a igreja. Não que seja errado pesquisar na internet, é uma ferramenta fantástica, mas eu me lembro que a gente tinha só a Bíblia para pesquisar. Ou Deus dava uma palavra para a gente, ou não tinha palavra para pregar naquela noite. Era a única ferramenta, e talvez por conta disso, naquela época tinha tanta gente que pregava. E eu gostava muito de pregar sobre provação, e era uma mensagem bíblica, só que faltava alguma coisa, faltava o peso da experiência. Imagina um adolescente pregando sobre provação. Eu nunca tinha sido provado. Eu tinha crise de identidade, não sabia quem eu era. As minhas provações era a mãe dizer um não. A provação era a mãe dizer um não. Era brigar com um colega na escola. Era o meu tipo de provação. Não era a provação que a Bíblia fala. Então, quando nós não temos experiência em alguns assuntos, a palavra também não tem muito peso. Pode ser bíblica, pode ser correta, mas falta o peso da experiência. E às vezes erroneamente ele fala: Senhor, eu quero passar por uma prova para me contar um testemunho. Oh, oração terrível, gente. Pensa numa oração terrível essa. Provas não são coisas boas, mas provas são inevitáveis. Se você até hoje, na sua juventude, aqui tem alguns jovens dessa noite, nunca passou por uma prova, não é nenhuma palavra de maldição, mas provações ao longo da sua vida virão, e muitas delas vão te fazer desistir, pensar em desistir até da própria vida, pensar em desistir da caminhada cristã, pensar em abandonar alguns sonhos. Mas a provação, na verdade, ela é um processo que, se você tiver sabedoria, vai sempre te levar a um propósito. Eu quero falar aqui essa noite sobre vários homens de Deus, algumas histórias que a Bíblia Sagrada, ela vai nos falar sobre esse tema. Eu quero destacar algumas coisas aqui essa noite acerca de provação, de processos, de propósitos. Eu sei que enquanto eu prego aqui essa noite, há pessoas passando por provações. Há pessoas no meio de uma provação, sem nem saber qual será o fim dessa provação, mas está nesse processo. É o processo de uma luta que não acaba. É o processo de um problema que não se resolve. É um processo que você não vê a luz do túnel, ou não vê o fim do túnel. Eu ouvi uma coisa interessante, que é muito bom a gente chegar no fundo do poço, porque pelo menos não tem para onde mais descer, só tem como subir. E as provações, elas também têm essa pedagogia em nossa vida. Chega um momento da provação que nós que somos da fé, entendemos que ali é um processo pelo qual Deus está nos moldando, Deus está nos tratando.
É naquela situação que se fez necessário Deus agir em nossa vida. Há 3 tipos de provações, tem algumas mais, mas eu quero dizer 3 tipos de provações que elas são naturais à nossa vida. Há aquele tipo de provação que é pelo que nós semeamos. Eu costumo dizer que onde a sabedoria governa, a fé não opera. Há pessoas passando por provação no seu casamento, o casamento não vai bem, está uma prova, está quase já acabando. E às vezes a pessoa até vem na frente da igreja para receber uma oração, e ele ministra fé sobre o casamento dele. Senhor, restaura o meu casamento. Estou usando o casamento como exemplo, tem outras áreas. Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, faz o meu casamento. O pastor ora, a igreja ora, há uma intercessão, mas dentro de casa o cara é um jumento. A fé não vai operar onde a sabedoria governa. Onde você precisa aplicar sabedoria é sabedoria. Onde você precisa aplicar fé é fé. Então há provações em nossa vida que é por aquilo que nós semeamos. Se nós semeamos aquilo que é errado, contrário à palavra, aquilo que vai nos causar dano, o dano virá. E vai ser um tipo de provação pelo que você semeou. Há aquela provação que é pela permissão ou até a vontade de Deus, como no caso de Jó, uma provação que Deus permitiu, que Deus consentiu, mas havia um propósito final na vida de Jó. E tem a provação pelo chamado. A provação por pessoas que têm um chamado, essa última que eu quero falar. Mas eu quero focar não na provação da semeadura, mas na provação que Deus permite, que Deus consente, e na provação do chamado de alguém. Eu quero dizer que a provação é o processo pelo qual Deus prova o nosso caráter. Jeremias 17, no verso 10, a palavra diz o seguinte: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Sabe o que é interessante? Muita gente pensa ou até verbaliza dizendo que Deus prova as pessoas para conhecê-las. E Deus não tem necessidade nenhuma de provar alguém para conhecer, porque ainda antes que haja uma palavra em nossa boca, Ele já sabe que nós vamos falar. Ainda antes que nós houvéssemos nascido, Deus já sabia de todas as coisas. A provação que Deus permite é para nos tornar conhecido. A provação que Deus nos permite é para que nós sejamos revelados ao mundo. No meio de uma provação, você vai conhecer uma pessoa que ela é íntegra em toda a sua forma de viver. E aqui eu quero usar o exemplo de Jó. Quando Deus permite a provação na vida de Jó, Ele permite Jó ser visto pela sua sociedade. Deus permite Jó ser visto pelos seus amigos. Deus permite Jó ser analisado pela nossa geração quando lê a sua história. E Jó, nesta provação, ele vai ser aprovado. O seu coração vai ser conhecido. O seu homem interior vai ser exposto. Jó não era só um adorador de tempos de fartura. Jó não era só alguém que honrava a Deus em tempos de bonança. Jó era um homem que tinha o seu coração rendido a Deus. Ele, no pior momento da sua trajetória, na provação mais pesada da sua vida, nesse processo de sofrimento, de feridas, nesse processo de palavras contrárias de quem não conhecia ele por dentro, acusando ele de estar em pecado, Jó se manteve íntegro no processo da provação que ele passou. Ele alcançou o propósito da provação que Deus permitiu. Ele foi fiel até o final. Era esse o propósito que Deus tinha para a vida de Jó, mostrar que é possível ser fiel mesmo nas provações mais pesadas. É possível ser fiel a Ele mesmo em tempos de adversidades e em tempos de dificuldades extremas. É possível ser fiel. Diga para o seu irmão assim: meu irmão, é possível ser fiel. Olhe para ele. É possível ser fiel. Gente, a mulher de Jó fala uma coisa para Jó que às vezes nós passamos desapercebido. Ela vai dizer: olha, abandona o seu Deus e morre. Todo mundo sabe isso aí. Mas ela estava praticamente nas entrelinhas pedindo para Jó suicídio. É quase isso. Porque ninguém fala assim: vou morrer agora e morri.
Ninguém decide morrer por palavra. Ninguém consegue executar a morte por palavra. Quando ela fala abandona o seu Deus e morre, ela está praticamente solicitando a Jó uma eutanásia. Quando a pessoa está sofrendo tanto e alguém acha que é digno ele morrer para finalizar o sofrimento. Ela praticamente sugeriu para Jó que já era o momento de dar cabo à vida, porque o sofrimento era demais. Mas aí Jó não vai deixar essa palavra entrar no seu ouvido e nem cair no seu coração. Lembra da palavra ontem? Essa palavra ela não vai entrar no seu ouvido, ao ponto de cair no seu coração, porque do coração procede as saídas da vida. Isso não vai cair no coração de Jó. No pior momento da vida de Jó, Jó não tinha nenhuma coisa para fazer. Naquele tempo Jó não podia fazer nada, mas qual o propósito que ele colocou em seu coração? Eu posso estar morrendo, mas pelo menos eu serei fiel até o fim. Eu posso estar morrendo, mas a minha vida vai continuar sendo honra para o meu Deus. Eu posso estar até morrendo, mas no processo da minha prova, eu não vou negar a minha fé. Esse pode ser o meu único propósito, mas eu vou ficar nele até o final, porque ainda que seja consumida a minha pele, na minha carne, eu verei a Deus, porque o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. É isso que eu creio. No processo da sua maior dor, ele definiu que o propósito dele era se manter fiel até o final. Ele abraçou esse propósito. Nas minhas provações é tudo que eu penso também. O nosso propósito é manter fidelidade até o final. Missão dada, missão cumprida, fomos chamados, fomos redimidos, fomos amados. Temos a promessa de um lar celestial. A experiência humana não pode nos fazer negar a nossa fé. O nosso propósito não é terreno, o nosso propósito é eterno. Você pode glorificar a Deus com esse entendimento. O nosso propósito não é terreno, o nosso propósito é eterno. Um dia essa casa de carne vai se desfazer e nós vamos receber um corpo incorruptível, um corpo glorioso. Um dia estaremos vivendo aquilo que Deus sonhou antes da fundação do mundo, que é estar com Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Jó colocou no seu coração que ele se manteria fiel a Deus no processo da sua luta. Vou me manter fiel no processo, porque o meu propósito é ser fiel até o fim. Aleluia. A provação também pode ser um período de tempo até se alcançar a promessa. Jó não estava olhando para a promessa, observem isso. Você não vai ver em nenhum momento Jó na sua provação ter alguma perspectiva de melhora física. Jó não tinha perspectiva de melhora física. O propósito de Jó era morrer com dignidade. Gente, isso é muito forte. O propósito não era receber nada em dobro. O propósito dele não era ser honrado no final, não era cantar sabor de mel, não. O propósito dele era morrer com dignidade. Pensa num cara fiel a Deus. Ele não estava esperando nenhuma palavra profética, ele só queria ser fiel até o final. Ele colocou isso no coração. Estou sendo consumido de lepra, estou morrendo aos poucos, todo mundo me abandonou, mas eu vou me manter fiel até o final. É isso que eu vou ser. Uau, esse cara era crente. Mas há situações que há uma promessa envolvida. Quando Deus chama Abraão, Deus faz a ele uma promessa: pai de multidões. Olha as estrelas do céu. Só que o cara não tinha nem filho, e aí Deus dá o filho. E aí vem a prova. Entrega o seu filho. Entrega o seu filho. Mas até o filho nascer, também houve uma outra prova, o processo do tempo, até se alcançar o propósito da palavra profética. O propósito da palavra profética era que ele ia ter um filho. Deus o chamou para ser pai de multidão. E ninguém pode ser pai de multidão se não tem nenhum filho para gerar, e para gerar, e para gerar, e ele ter uma descendência numerosa. Então houve um processo de tempo até se alcançar o propósito da palavra profética.
Abraão recebeu essa palavra mais ou menos aos 75 anos e vai ser pai ali aos 100 anos de idade. Um processo de tempo até se alcançar a promessa. E é nesse tempo que surgem as dúvidas no coração. Deus está demorando? Deus não vai realizar? Deus, será que voltou na sua palavra porque eu fiz alguma coisa? Ei, irmão, Deus ele se mantém fiel à sua palavra. Tudo que Deus faz é por causa da palavra dele. Tudo que Deus faz é por causa da palavra. Toda palavra que Deus fala, ele é fiel para cumpri-la. Ela não volta vazia. O Senhor é fiel à sua palavra. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel não para nos agradar. Ele permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. É isso que Deus fala. Eu não vou ser fiel à palavra do Wanderson, não porque o Wanderson permaneceu legal na minha presença, embora isso deva ser a conduta dele. Deus vai ser fiel à palavra que ele liberou ao Wanderson, porque Deus é fiel à própria palavra que ele fala. Tudo que Deus fala, ele se responsabiliza. Você pode sair do caminho, se distanciar do caminho, a palavra dele ao seu respeito continua te esperando no mesmo lugar que você saiu, porque ele é fiel à palavra que ele te disse. Toda promessa que Deus te falou, ele está disposto a cumpri-la. Toda palavra profética que Deus liberou para você, ele está disposto a cumpri-la, porque ele é fiel à palavra dele. Ele não muda a palavra dele. Então, se você está desalinhado com a palavra que Deus lhe falou, se alinhe à palavra de Deus, porque a palavra dele ao seu respeito continua a mesma. Se Ele falou que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele falou que Ele vai te usar, Ele vai te usar. Se Ele falou que Ele vai te levar a outras nações, Ele vai te levar a outras nações. Quem sabe o processo do tempo te desanimou, mas o propósito de Deus é o mesmo. Ele vai te levar, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele vai abençoar, Ele vai fazer coisas grandes. A palavra dEle é digna de fidelidade constante, porque Ele é um Deus fiel. Se o teu Deus é fiel, levante a sua mão aí um pouquinho e diga: Senhor, eu creio na sua fidelidade. Às vezes nós podemos até duvidar, mas a palavra dele continua a mesma ao nosso respeito. Ele continua o mesmo Deus. Ele continua o mesmo Deus. Aracandaravassuia. Aleluia. O processo do tempo se cumpriu e nasce o Isaac. E vem outra aprovação para Abraão. Outra aprovação, entregar Isaac. Entregar Isaac. Era ali que Abraão iria se revelar para Deus. Porque Abraão não só esperou o processo de ser pai, mas Abraão mostrou para Deus e para a sua sociedade, para Deus não. Olha eu repetindo aqui o que eu contestei. Abraão mostrou para a nossa geração que olhamos para ele pela palavra. Abraão mostrou para quem olha para ele como exemplo de homem de fé, que para ele, Abraão, a promessa não estava acima de tudo. O que estava acima de tudo era o propósito dele de sempre ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus. Quando Abraão foi chamado, já foi lido aqui essa noite, ele ouviu e ele foi viver o que Deus tinha para ele. E quando Deus manda ele entregar o seu filho, ele praticou a mesma coisa que ele praticou no começo. Porque o importante não é como começa, é como termina. Abraão começou bem e ele iria terminar bem. Se Deus me pediu para sair da minha terra e da minha parentela, eu saí. Se Deus me pediu também para entregar o meu filho, eu vou entregar, porque o meu propósito é ser fiel. O meu propósito é obedecer a palavra que Deus fala ao meu respeito, porque Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. A promessa não está acima de tudo. O que está acima de tudo é ouvir e obedecer a voz do Senhor, meu Deus. E ele vai subir o Monte Moriá, e nós sabemos o final da história. Nós sabemos que Deus vai honrar Abraão, dizendo: não, Abraão, não precisa. Essa nunca foi a minha ideia. A minha ideia era revelar você
como homem de fé para gerações futuras. A minha ideia era revelar você às gerações que hoje estão ouvindo a palavra aqui essa noite. Nós conhecemos Abraão como homem de fé. Nas maiores provações, Abraão sempre colocou Deus acima de tudo. Nos processos do nascimento do seu filho, ele se manteve na palavra. No processo de subir o Moriá, ele se manteve na obediência à palavra, e o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. Havia uma promessa, e essa promessa se tornou um propósito, e esse propósito se cumpriu. Abraão é pai de multidões, e nós que estamos aqui essa noite, não temos sangue de hebreu. Imagino eu que não tem ninguém aqui com sangue de hebreu ou de israelita, mas nós somos também filhos de Abraão segundo a fé. Nós somos filho daquele homem que andou pela fé, que viveu pela fé e que morreu em fé. Aleluia, aleluia, aleluia. No processo da provação, também é um período de desenvolvimento de intimidade com Deus. Irmãos, Deus é o maior pedagogo que existe. O pedagogo tem a função de ensinar, é o cara que está habilitado a ensinar. A pedagogia de Deus, ela é perfeita. Eu não gosto de ser exagerado. Eu creio que a teologia cristã, ela tem um equilíbrio. E eu ouço muitas teologias exageradas. Ouço a teologia de um Deus que pune. E ouço uma teologia de um Deus que dá tudo. Mas a teologia de Deus, ela é equilibrada. E às vezes, Deus nos permite viver certas provações para que nós desenvolvamos intimidade com Ele. Gente, isso aqui é uma coisa que não tem como, não precisa nem fazer pesquisa. Quando nós estamos no melhor momento, pelo menos quem não tem experiência com Deus, quando está no melhor momento, a pessoa não se dedica assim à oração, não se dedica tanto às coisas de Deus, mas aí deixa vir a provação para você ver. Deixa vir o vale da sombra da morte. Deixa vir as adversidades. Deixa as portas se fechar. O Samuel Mariano, ele fala que quando ele vê o céu todo estremecer e as nuvens negras, ele não consegue nem ver nada, ele entende que Deus está convidando ele para orar. Às vezes uma provação é Deus te convidando para orar. Às vezes uma provação é Deus te convidando a voltar a congregar. Às vezes uma provação é Deus te convidando a voltar a ter intimidade com Ele. Às vezes uma provação é Deus te convidando a voltar para o altar. Às vezes uma provação é Deus te convidando à conversão. Às vezes uma provação é Deus mostrando para você que as suas decisões não podem ser tomadas de forma precipitada, porque se você tomar decisão sem buscar a orientação dEle, você vai sofrer danos que talvez depois não consigam nem ser reparados. E aí Deus nos permite passar por uma provação, para que nós analisemos melhor a nossa vida e tomemos melhores decisões. Deus, Ele é o melhor pedagogo. Deus sabe como ensinar, Deus sabe como fazer, Deus sabe como falar, Deus sabe como tratar a cada um de nós. Então, no processo das tuas provações, sempre olhe para os propósitos. Sempre olhe para os propósitos. Eu creio que quase todos aqui já viram. Eu volta e meia, eu me deparo com um vídeo desse cara no YouTube, alguma rede social. Esqueci o nome dele. Mas eu sei que ele não tem nem os membros inferiores e nem os superiores. Não tem nem braço, não tem nem perna. E o cara é crente, irmão. E aí ele faz um vídeo, ele tem só 2 toquinhos assim, né? A coisa é até engraçado. E ele pula na piscina. Eu falei, meu Deus, vai morrer. Não tem braço, não tem... E o cara nada sem braço, sem perna. E tem gente aqui essa noite que não sabe nadar, né, irmão? 2 braços, 2 pernas, não sabe nadar. Se cair na água, cai igual pedra. O cara pula na piscina, sem braço, sem perna. Ele tem só
sei lá como que eu posso dizer aquilo, mas uma pequena parte assim. E ele pega uma escova e ele escova os dentes daquela forma. Escova os dentes sem braço, sem perna. Nick é. Irmãos, esse cara é um exemplo de homem de fé. Ele é crente, ele é cristão, até onde eu sei. E sabe o que esse cara entendeu da aprovação dele? Porque é uma aprovação. Viver a vida inteira dessa forma, isso é uma aprovação. Eu tenho certeza que esse cara sempre tem momentos de pensamento de recaída. Qualquer pessoa que sofre muito tem momentos de pensamento de recaída. Isso é ser humano. Só que nós não somos governados pelo que nós pensamos. Muita gente, infelizmente, é governada pelo que pensa. Muita gente é governada pelo que sente. Nós não somos governados por isso, não. Nós somos governados pelo que Deus diz ao nosso respeito na palavra dEle. A palavra dEle diz que nós somos abençoados. A palavra dEle diz que nós somos filhos dEle. A palavra dEle diz que nós temos o céu como herança. Então eu não sou governado pelo que eu sinto, pelo que eu penso. Eu sou governado pelo que eu sei da palavra. E a palavra diz que um dia Deus vai limpar dos meus olhos toda lágrima. Se Deus falou, está falado. Quando acabar a experiência humana, eu vou ouvir Ele dizendo: entra para o gozo do seu Senhor. Eu vou entrar, acabou. Vai ser alegria de eternidade em eternidade, pelos séculos dos séculos. Amém, eu creio nisso. E aí eu vejo esse cara, esse Nick, ele com essa alegria, e eu sei que ele tem dias tristes, mas essa alegria, ele encontrou uma forma de viver a provação, passar por esse processo com um propósito. E qual é o propósito dele? O propósito dele é motivar outras pessoas. O propósito dele não é nem ele. O propósito dele é os outros. A força que ele tem não é para ele viver, é para que outros vivam melhor. A força dele não é para ele. A força dele é para falar com muita gente que tem 2 braços, 2 pernas, tem tudo do bom e do melhor, mas infelizmente anda se lamentando pelo que não deveria. Gente que tem a vida perfeita, gente que tem uma vida abençoada e está mergulhado na depressão. Aí você olha para um cara desse, que não tem 2 braços, não tem 2 pernas, o cara casou, o cara tem filho, o cara tem uma família abençoada, o cara passa por uma provação e vai ser provado até o dia da morte dele, porque não é fácil viver assim, mas todo mundo que olha para ele encontra motivos para viver melhor. Todo mundo que olha para ele encontra motivos para seguir em frente. É isso que eu penso para a minha vida, e é isso que eu quero que você pense para a sua também. Que as outras pessoas olhem para nós e vejam motivos em nós de glorificar a Deus, de viver melhor, de viver uma vida feliz, uma vida abençoada. Esse é o propósito da provação na vida de muita gente. É nós sermos o exemplo, é nós sermos o referencial, é nós sermos aquele espelho que reflete a glória de Cristo. Quando você olha para Abraão, você quer ser como Abraão. Quando você olha para Jó, você quer ser como Jó. Homens de fé, homens que perseveraram. Quando você olha para o Nick, você quer ser uma pessoa tão motivada como ele é. Pessoas que viram propósitos nas provações que eles viveram e que eles passaram. Aleluia, aleluia. Eu não sei se você está sendo provado aqui essa noite, mas há provações que, se a gente aplicar maturidade, elas passam. Porque quando chega lutas, geralmente muita gente, a primeira coisa que faz é desesperar, né? Chega a luta, já vem desespero na mesma hora, é instantâneo, 1, 2, 3, chega o desespero. Querido, quando a provação chegar, quando os processos começarem a atingir a sua vida, lembre-se que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem propósito em tudo, e eu quero ser participante ativo dos propósitos de Deus, até no meio das minhas provações. Eu quero ser participante ativo dos propósitos de Deus na minha caminhada cristã. A prova não é para matar ninguém, a prova é uma pedagogia de Deus, para te ensinar a viver de fé em fé, a viver uma vida que venha motivar até outras pessoas. Quando você não conseguir viver por você, viva pelos outros. Quando você não conseguir viver por você, viva por outra pessoa. Porque isso é louvável diante de Deus. Aleluia. Deixa eu acabar, senão o tempo vai me engolir ali. Há uma outra aprovação que é muito interessante na vida cristã. Algumas vezes você encontra pessoas que estão no ministério. A Bíblia fala de 5 ofícios ministeriais ali em Efésios 4:11. Isso aqui é para quem gosta de Bíblia. Diz que Deus chamou uns para profetas, mestres, pastores, evangelistas, apóstolos. É uma coisa assim, não sei se a ordem está certa, mas são 5 ofícios ministeriais que Paulo fala. Eu posso te falar com toda certeza, todos que estão vivendo um ofício ministerial, eles terão uma vida de provação. Então, se você, aqui tem uns caras orando, por isso que eu sei, dizendo: Deus, me dá um ministério. Deus, eu quero ser pastor. Deus, eu quero ser um evangelista. Deus, eu quero ser uma pessoa na sua obra, um obreiro. Eu quero. Se você está pedindo isso para Deus, tenha a consciência que você vai ser sempre provado. Vida pastoral, olha ali o pastor Ademir. Pergunte os testemunhos dele de provação. Pergunte para outras pessoas que estão no ministério. É uma vida de contínua provação. E eu vou te falar isso aqui usando uma base bíblica, não é a minha axiologia, é Bíblia. Paulo ele vai dizer lá em 2 Timóteo 1:11 que ele foi chamado para ser pregador, apóstolo e mestre. Quase o Mário, né, Mário? Pregador, apóstolo e mestre. E aí no verso 12, ele fala assim: por causa destas coisas eu sofro. Gente, você acha que o diabo, o que ele pensava acerca de Paulo? Ele tinha que fazer de tudo para desacelerar o ministério de Paulo. Ele tinha que fazer de tudo para transformar amigos em inimigos. E Paulo teve muitos inimigos que eram seus amigos no ministério e depois se voltaram contra ele. Paulo já tinha sido apedrejado, perseguido. Ele passou por lutas que vocês que leem a Bíblia sabem o que ele passou. Tudo porque ele era chamado e estava atuando no seu chamado. Se Paulo tivesse rejeitado o chamado de Deus da vida dele e ficasse em casa, ele não teria recebido pedrada, ele não teria sido perseguido, ele não teria sido abandonado, ele não teria passado por tudo que ele passou, por todas as provações que ele passou, mas porque ele atendeu ao chamado ministerial, ele era um pregador, um apóstolo e um mestre, ele mesmo fala sobre isso. Ele vai dizer: por causa do que eu sou, eu sofro. Então, se você quer entrar no ministério, saiba que a vida ministerial é sofrimento. Faz parte do pacote. Você vai ver muita alma sendo salva, vai te alegrar. Você vai ver a igreja ser edificada, vai te alegrar. Você vai ver gente te admirar e motivar-se por causa do seu testemunho, vai te alegrar. Mas as provas vão permanecer até o fim da caminhada. Mas eu também tenho certeza que o nosso Deus, que efetua tanto querer como efetuar, Ele é poderoso para guardar o depósito daqueles que têm ministério até aquele grande dia. Quem tem ministério na igreja, gente, passa por prova, tenha certeza disso. Mas até o final, há um amparo de Deus para que os ministros dele cheguem até o final, completem a sua carreira,
guardem a sua fé e recebam ainda a coroa da vida, que está reservada para aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Tem coroa reservada para nós lá em cima, gente. Há galardão reservado para nós. As provas são só a experiência humana. As provas são só aqui, e aqui vai passar, aqui já está passando. A eternidade nos aguarda, a eternidade nos aguarda. Aleluia. Eu quero terminar essa palavra de provação aqui essa noite, sem ser extensivo, falando o que o salmista falou no Salmo 34, no verso 8. Mesmo no meio das provações, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Prove a Deus também um pouquinho. E você vai ver que esse Deus que está disponível, Ele é bom. E o versículo termina: provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Mesmo provados, há uma felicidade indescritível em nosso interior. É o Espírito Santo em nós, é a glória de Cristo em nós, é a certeza da salvação, é a certeza das realidades espirituais, é a certeza da nossa herança. Paulo dizia aos Efésios, dizendo: Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos da igreja, para que eles conheçam a riqueza do seu chamamento, a glória da sua herança que está em Cristo. Senhor, abra os olhos da igreja, para que eles saibam que eles são abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Mesmo nas provas, irmãos, somos mais do que abençoados ainda, porque nós temos um Deus que é bom. E sabe de uma coisa? Um dia, nas maiores provações que Paulo passava, se eu não me engano, Atos 27 ou 28, não me recordo agora, o Senhor se apresentou ao lado dele e colocou a mão em Paulo e disse: Paulo, eu estou contigo. Uau! Paulo, eu estou contigo. Eu te convido a ficar em pé aqui essa noite. Para você que está sendo provado, e essa palavra veio sucinta ao seu coração, a mão de Deus é sobre você agora para dizer contigo no seu particular: eu sou contigo. Eu, o Senhor teu Deus, sou contigo. Não só para te livrar, mas para te conduzir até o propósito final pelo qual eu te escolhi. E ainda que no mundo tenhais aflições, eu espero que tu tenhas sempre a visão da minha glória. Embora saibas que no mundo tens aflições, eu espero que saibas também o tamanho da riqueza da sua herança. Por mais que tenhas aflições, eu espero que saibas que em breve limparei dos teus olhos toda lágrima. O Senhor fala convosco aqui essa noite. E para aqueles que recebem essa palavra aqui, há um bálsamo de Deus para refrigerar o seu coração agora, para que você encontre nele forças para continuar sendo fiel.